A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo amado do Senhor. Estou mais uma vez aqui trazendo para vocês uma mensagem maravilhosa. E quero pedir a vocês, encarecidamente, que ouça esta mensagem. Nós vamos tratar hoje sobre Apocalipse capítulo 2. E se for da vontade do Senhor, os dias que forem beneficiados pelo Senhor, e eu estiver bem, eu vou estar tratando sobre cada igreja até chegarmos às 7 igrejas na completude, né? E eu quero que você entenda aqui o que eu vou falar nessa mensagem. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, nós vamos tratar sobre a igreja de Éfeso. Amém? E está escrito assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e isto diz aquele que tem na sua destra ou na sua direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas representam os 7 anjos e os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas, no sentido da essência, considerada por Cristo como igreja. E os 7 anjos significam os 7 líderes, que são pastores, presbíteros, bispos ou apóstolos. Amém? Então, ele diz no versículo 2: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Ponto. Ele disse: eu conheço as tuas obras. Jesus falando: eu conheço as tuas obras. Conheço as obras de vocês, que vocês têm trabalhado e perseverado, e que não pode suportar os maus. Aquele povo tinha uma essência tão maravilhosa que não suportava pessoas más, e que colocavam à prova aquelas pessoas que diziam que eram apóstolos, e foi achados mentirosos, porque eles eram específicos às coisas de Deus. Era uma igreja maravilhosa. No versículo 3 diz: e sofrestes e tens paciência, trabalhastes, pelo meu nome não cansastes. Eles trabalhavam e não se cansavam. Eles sofriam, tinham paciência. Isso é maravilhoso, irmãos. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas andam dessa forma? Essas igrejas, tipologicamente, representam as igrejas de cada geração. Elas são o protótipo, o exemplo. Mas na essência, na perfeição e na imperfeição, está claramente dita em cada igreja que hoje, no século XXI, se encontra. Claro que todos nós somos igreja, mas no sentido geográfico, na divisória. Cada cidade, cada bairro, cada estado e país tem igrejas. E há pessoas que têm ensinamentos de uma forma e outros de outras. Pode ser que alguns desses ensinamentos estejam de acordo com os ensinamentos de Jesus. E existem ensinamentos que não estão de acordo. E se não está de acordo, está fora. Versículo 4 vai dizer: tenho, porém, contra. Agora é contra. Ele tem contra essa igreja de Éfeso. Ele tem o que contra? Ele disse: eu tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O primeiro amor, e as pessoas querem muita explicação e interpretar sobre a questão desse amor, é aquele amor que Jesus deu como mandamento em João capítulo 13, versículo 34. Ele disse: um mandamento novo eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que vós ameis uns aos outros. Então esse mandamento, esta igreja esqueceu, deixou de praticar. Talvez estavam guardando os mandamentos, o mandamento da lei, que é amai ao teu próximo como a ti mesmo. Mas esse não é o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus é João 13, 34. Amais uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento de Jesus.
Eu pergunto a você, será se você está guardando o mandamento de Moisés ou o mandamento de Jesus? Não, mas não é para cumprir os mandamentos de Moisés, não, é para cumprir os mandamentos de Jesus. Se você cumprir os mandamentos de Moisés, você é um judeu não cristão. Se você é um judeu cristão, você tem que guardar os mandamentos de Jesus. Se você é um gentil cristão, você tem que guardar os mandamentos de Jesus. Se você guarda os mandamentos de Moisés, você é prosélito do judaísmo. Amém? Versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois se não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O apelo aqui é arrependimento. O Senhor está dizendo, diga para essa igreja de Éfeso que venham se arrepender. O apelo é o arrependimento e voltar a praticar as primeiras obras, que é o amor. Essa igreja tinha tudo, todas as qualidades que são especificadas aqui, mas essa igreja estava faltando com o primeiro amor. E o Senhor pede para se arrepender, porque esse primeiro amor é o essencial. Versículo 6 diz: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Essa igreja odiava as obras dos nicolaítas, que, segundo os estudiosos, diz que os nicolaítas são aqueles que João denuncia como as pessoas que tinham o espírito do anticristo, que diziam ser igreja e que não afirmava que Jesus veio em carne, mas sim como um espírito que ia se aperfeiçoando. Era uma heresia. Então eu não estou afirmando isso, mas estou dizendo que os estudiosos, os teólogos falam sobre isso. E pode ser que sejam eles. Então a igreja de Éfeso odiava os nicolaítas e o Senhor disse, eu aborreço também. Mas essa igreja tinha se esquecido do primeiro amor e o Senhor pede para eles voltar a se arrepender. Se eles não se arrependessem, ele diz, eu removerei de vós o vosso castiçal. Castiçal é igreja, igreja na essência, não igreja no sentido geográfico, não no sentido físico, mas no sentido da essência. É você ser igreja e de fato o Senhor te reconhecer. Por isso que Jesus diz, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará. Isso está claro. Ele vai dizer, muitos me dirão, Senhor, eu profetizei, eu fiz maravilhas no teu nome, eu expeli demônios no teu nome. Ele vai dizer, eu não vos conheço. Porque ele tinha removido, ele tinha tirado o castiçal. Se ele tirar o castiçal, não é mais igreja. Pode ser por você mesmo, pelas pessoas que estão agrupadas naquele lugar, mas não é para o Senhor. E se não é para o Senhor, está tudo acabado. Amém? E ele diz, no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é interessante, porque nós estamos tratando singularmente de uma igreja do primeiro século, Éfeso, aquela igreja. Só que em todas as igrejas de Éfeso, de Atira, de Sarde, a igreja de Pérgamo, a igreja de Filadélfia, de Laodiceia, todas essas igrejas vai dizer, diz às igrejas. Vai sempre apontar para o plural. Por que para o plural? Se está falando num sentido singular, para uma igreja, por que vai falar para o plural? Porque tempos e tempos, gerações e gerações, serão igreja até enquanto não vier o arrebatamento. Depois que acontecer o arrebatamento, não terá mais igreja na terra. Haverá salvos, mas não é igreja. Amém? Então ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ótimo, irmãos. Então essa é a palavra. Temos promessas, temos que examinar se nós estamos no sentido da igreja de Éfeso, se estamos sendo rígidos, guardando a palavra do Senhor, se estamos colocando à prova os que dizem que são pastores e apóstolos, e estamos achando eles mentirosos, se nós não estamos tolerando os maus, se nós aborrecemos as obras dos nicolaítas, mas também nós temos que observar se nós ainda estamos praticando as primeiras obras
ou se nós já se esquecemos do primeiro amor. Faça esse exame, olhe, observe. Se estivermos nessa falha, o apelo é: arrepende-te e volta ao primeiro amor, para que o Senhor não venha e remova o nosso castiçal. A paz do Senhor Jesus. Coloque esses ensinamentos em prática.